Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta terça-feira, antevéspera do clássico inédito da próxima quinta-feira, o primeiro Grenal da história da Libertadores da América. Treinos de Grêmio, treinos de Inter, mas evidentemente aí cada um fazendo, né, os seus mistérios em relação ao time para o clássico da próxima quinta-feira, o Grenal inédito, né? Para tratarmos desses e outros assuntos, comigo, Luiz Fernando Zac, que evidentemente viveu muitos Grenais da tua vida. Vivi, bons e alguns tristes. Como é que está esse saldo aí? Está positivo, negativo? Eu não sei se positivo ou negativo. Ficou marcado alguns Grenais importantes. É o Grenal do século? Do século, do 5-2. Quer dizer, tem alguns Grenais que a gente... Pô, e esse agora talvez possa se tornar o Grenal do milênio, né? Sérgio Vasco também, né? Viveu, como diria Roberto, muitas emoções em clássico Grenal. Qual é o teu saldo nessa altura aí? É positivo, é negativo ou só ficou agora uma luz marcada? Posso dizer que de muito sofrimento. Bom, esse Grenal do século tem uma história do Sérgio Vasco. Não, essa que tu inventaste. Ele criou esse mito. Não, eu não criei nada. Não criei, era um simples repórter. O Nando sabe onde é que ficava o diretor, a torcida não ficava lá em cima no segundo andar do Beira-Rio? Não. Ficava, né? Tu estava segurando o champanhe, não? Viu? Não, mas não. Estourou a champanhe no intervalo. Estourou a champanhe no intervalo, o Grêmio ganhava por 1-0, o Inter com 10, foi expulso, Casimiro. Ele foi vice-presidente de futebol, imagina tu estourar uma champanhe, o que ele faria comigo no vestiário? Hein, Nando? Hein? Não, ele preparou a champanhe. A história que eu sei é que depois do Grenal do século, que foi em início de 89, em fevereiro, tanto o Cuca como o Lima jogaram no Internacional e, consequentemente, eu era o dirigente em 91. E acho que foi o Cuca me disse, olha, tinha festa. Não champanhe, mas tinha festa no intervalo. Preparado. Não, mas eu nem estava no vestiário, eu estou te falando, eu não estava no vestiário. Mas tu era o rei de preparado. Ah, bom, eu levantei... Porque naquela época os repórteres entraram. Eu montei esquema uma vez, não sei se era o Nando, vice-presidente de futebol, que não queria entregar a taça, que estava a história do... Paulo Rogério. Eu acho que é para o Rogério, que era o meu primo. Né? E teve o problema do doping? Do doping. Não, esse era eu. Não, 91. Não, mas foi lá no Beira-Rio. Não, foi no O Beira-Rio. foi no Olímpico. Mas deixa eu apresentar o nosso outro integrante aqui. Não, mas deixa eu terminar essa história. Não, depois tu vai terminar, só deixa eu apresentar, porque aí tá olhando, ele não pode. Hernani Marchioro, que nos dá honra e prazer, que pela primeira vez está aqui no nosso Dois Toques. É uma satisfação, cara. Todos que chegam aqui e que têm fama de que rolou uma bola, tem que saber como domina. Toma. Com a mão não! Era goleiro. Com vergonha de humilhar os pessoal da bancada. Não, o talento tinha, né? O apelido do Hernani, quando jogava comigo, era Zico. O Leo Vegildo dava pro Zico e o Zico resolvia. Contou essa história. Eu me lembro que nós fomos para o Beira-Rio e ia ter um Grenal, e mesmo que o Grêmio ganhasse, não ia entregar a taça porque ia para o tribunal. Isso em 91. Foi em 91. E eu levei. O Tação ganhou o primeiro jogo no Olímpico, o Grêmio ganhou no Olímpico, no Beira-Rio, e depois o terceiro empatou e o Tação foi campeão. Mas não podia entregar a taça. Teve uma história assim, que eu fiz o tio Hélio levar uma taça. Eu lembro que nós levamos uma taça e fomos para frente da torcida. Mas essa da champanhe, ele diz, não tem história de champanhe. Estourei muita champanhe mesmo, porque o Grêmio ganhou muito título, eu estourei. Olha aqui, estava acompanhando, já tem gente que está compartilhando. Mas Bom, você nos assiste nos canais 24, 524 da Claro Net para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul. Para o mundo, vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, que você participa fazendo o programa conosco, compartilhando os seus grupos, né, pedindo que seus amigos compartilhem para que mais pessoas conheçam a RDC, vai para 1 ano e meio no ar aí, então é uma emissora ainda jovem, né, mas genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local. A RDC leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você digitar RDC TV, você acessa qualquer uma delas em qualquer lugar do mundo aonde você estiver. Tem o Instagram também, da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora, o meu Instagram pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, para que você me adicione lá e a gente converse sobre as coisas do futebol. Nosso Dois Toques para Simmer, Sindicato das Máquinas Agrícolas e Inovação, é a nossa área. Masal, 65 anos, nossa força e tradição.
E GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também, exemplo da RDC, genuinamente gaúcho, só que mais do que centenária, né? Então é o caminho certo para a sua segurança e a segurança da sua família. Bom, esse Grenal, evidentemente, que já tivemos a rodada no final de semana, mas o foco todo é esse Grenal inédito, primeiro Grenal. A gente pensou tanto em tantas competições aí de Libertadores. O ano passado a gente torceu, inclusive, pela uma possível semifinal de um Grenal de Libertadores, o que não aconteceu. E o América ganhou hoje. Pois é, eu ia chegar lá. Vitória do América, evidentemente que o empate era o melhor resultado, porque aí a dupla, né? Um empate amanhã seria bom para todos. Mas de qualquer maneira, né, um empate ainda deixa os dois na liderança e vice-liderança. Mas um empate aí se abriria aí uma vantagem aí de 3 pontos, a dupla indo a 4 no empate e ficando cada um com 1. Mas exatamente por isso, essa vitória do América muda o foco do Grenal de amanhã, embora os dois são favoritos, mas favorito só se confirma depois que as coisas acontecem, né? Mas muda alguma coisa em relação a esse empate aí para a dupla, Záquia, Serginho e Hernani? Eu acho que não, porque se o Internacional tem um resultado negativo no Grenal na quinta, o jogo seguinte é contra a América no Beira-Rio. Então ele tem condições de abrir 3 pontos com a América. É verdade que vai jogar a última partida dessa fase classificatória em Cali contra o América. Mas também tem que, tu terminar o turno 3 pontos na frente, tem que dar conta que o América vai jogar contra o Grêmio em Porto Alegre e o Internacional joga 2 partidas, joga uma partida no Beira-Rio, que é o Grenal. E joga, me parece que o time mais fraco, o time que vai dificuldade de somar ponto é a Universidade Católica. E é um time que pode ganhar lá. Claro que o resultado mais tranquilizador é que o Internacional possa ganhar o Grenal. E diferentemente, Sérgio e Hernani, dos últimos Grenais, Cadu, talvez seja o Grenal que o Internacional chega quase que numa situação muito boa, numa situação física, me parece que melhor que a situação do Grêmio, porque obrigou, com a questão de jogar pré-Libertadores já no mês de fevereiro, obrigou que o Internacional tivesse uma condição física melhor. O Grêmio está naquele patamar natural e normal. Quer dizer, agora, nessa fase classificatória, que ele está disputando jogos importantes. O Internacional já fez 4 jogos decisivos. Então, o espírito de Libertadores, o Internacional já incorporou. Os outros times, América, Universidade, o próprio Grêmio, estão adquirindo agora, o que é absolutamente natural. O Internacional já vem num ritmo diferente. E me parece que o momento do time do Internacional é muito bom. Ele vem, se nós compararmos com o último Grenal lá do Beira-Rio, é um outro momento. O Internacional está mais ajustado, o Internacional está mais consolidado. Algumas peças, tecnicamente, cresceram muito de lá para cá. E eu entendo que o Internacional chega quinta-feira numa situação muito boa. Tu falou mais focado em termos de Libertadores, eu não digo focado, mas... É que ele jogou 2 eliminatórias. O espírito, mas eu questiono também ao Sérgio e ao Hernani, tu diria que o Inter estaria mais com espírito de Libertadores porque estaria com um time mais falando a língua espanhola? Começar pelo seu técnico, pelos argentinos, pelo peruano. Né? O Inter, metade do time internacional é língua espanhola, professor. Cadu, em relação à pergunta que tu fizestes em relação à vitória do América, o ideal, obviamente, que seria um empate entre essas 2 equipes. Mas tanto o Internacional quanto o Grêmio, eles têm obrigações de fazer o dever de casa. Os 3 jogos em casa, eles têm que fazer 9 pontos. Sim, a premissa é essa. O Libertadores é ganhar em casa e empatar fora. O Grêmio já venceu fora. Não tem dúvida. Eu acho que o Internacional, penso e acredito que o Internacional entra nesse Grenal num excelente momento. O Kudê me surpreendeu. Ele começou devagar, tentando primeiro classificar a equipe para a fase de grupos, e houve muitas críticas em relação a ele, mas ele agiu de forma inteligente. Ele não mudou muito a estrutura, não mudou muito os jogadores, mas botou a estrutura que ele pensava mantendo os mesmos jogadores. A partir do momento em que ele se classificou, ele já mudou a sua postura. E ele foi claro nisso, Hernani. Muito A leitura que eu fiz e coloquei é o seguinte: a pré-Libertadores
Ele jogou pelo resultado. Sem Ou dúvida. seja, que ele não podia arriscar. Regulamento Imagina a baixo do pressão. braço. Até porque isso aí é um pega-ratão. Olha aí, o Corinthians já ficou fora esse ano, Isso ficou mesmo. fora o outro ano, o São Paulo ficou ano passado, o Atlético ficou fora, ele sabia da pressão que vinha, e aí ele mudou a partir do momento onde eu posso liberar o time. Sem Agora, dúvida. não sei se ele vai fazer isso no Grenal. Aí é uma outra situação. O Serginho está rindo. Não, estou rindo porque eu acho que o Grêmio, o Nando falou, eu acho que o Grêmio, pela experiência que tem de Libertadores, do vestiário jogando com um treinador que vem disputando as últimas 3 ou 4 Libertadores, eu acho que o Grêmio, ele está tão acostumado a Libertadores, tanto faz iniciar a primeira como a segunda ou a última partida, isso está emprenhado dentro do vestiário do Grêmio de uma maneira tal, com o próprio treinador, até porque não mudou o treinador, até muito se fala que o Internacional está refazendo o time. Se olharem o time do Grêmio, o Grêmio tem Grêmio 5 tá jogadores. refazendo. O Grêmio tem 5 jogadores. Não, o Grêmio está mudando as caras. Porque a mecânica do jogo Mudou do Grêmio também. Tá Tá jogando com assim, três o volantes. Internacional Mas isso não quer sim dizer- mudou. Mas Mas nunca peraí, jogou cara. com 3 volantes. Mas O peraí, Grêmio Cadu. nunca jogou com 3 volantes. Peraí, Cadu. Vem Mas, cá, mudar 5 jogadores no time não é mudar o time. Mudar as caras. Mas Bom, eu acho que cara. Mas mesmo sendo cara, muda o time, Cadu. Mas Sérgio, o Grêmio... Eu vou te ajudar. Não O existe. Grêmio tinha característica de posse de bola. Posse de bola, 60% não tem mais. Não tem mais. Mudou. Mas o Grêmio só está jogando, Nando, com 3 volantes, penso eu. Porque o ele Jean-Pierre- ele perdeu o Jean-Pierre e o Thiago Neves. O Thiago Neves está chegando agora, sem condição física. Mas já chegou, Serginho? Eu acho que até agora não chegou ainda, embora tenha uma capacidade técnica. Está muito procurando apartamento, me parece. Mas senão ele jogaria grande. com o mesmo esquema. Ortodontista, agora tu virou o quê? Corretor? Jogaria com o mesmo esquema. E quanto ao Cudê, eu acho que ele é inteligente. Eu fiz algumas observações. Ele está mudando primeiro a estatura da nossa zaga. Se nós observarmos a troca do lateral direito, do juvenil que subiu, desse aspirante, do Heitor e do lateral esquerdo, aumentou 10 centímetros em cada lateral. Tanto o Rodinei quanto o Moisés são jogadores mais vigorosos, Mas o mais Grêmio altos. também mudou seus laterais também. Mas eu só vou falar do Internacional. Tá? Eu vou deixar aqui para o nosso companheiro falar a respeito do co-irmão. Outro detalhe. O Thiago Galhardo é um cara de 1,80 m e tantos. Ele se coloca ao lado do nosso centroavante, do Guerreiro, e possibilita o Guerreiro sair da área, não enfrentar um combate direto e sozinho contra 2 zagueiros no centro médio. Isso facilitou a vida Fernando, do vai ser o Guerreiro. primeiro Granal que o Guerreiro não vai jogar isolado. Não tenho dúvida. Primeiro Granal. Não tenho dúvida. Mas isso é já outro não jogador. aconteceu no jogo contra a Universidade Católica. E se viu, Tinha aproximação. E se viu no jogo contra o Brasil de Pelotas, a mesma mecânica de jogo. Sim, mas o Brasil não era ele, mas eu quero dizer o seguinte. Sim, não. Mas o time reserva, mas contra a mecânica Universidade, era... não é mas ter feito 2 aí é gols. que é o meu questionamento. Ele vai ser um Aproximação. time ofensivo como ele foi no Clássico Grenal? Não precisa ser tanto, mas vai ter uma aproximação, que o Hernando diz. O Guerreiro não pode continuar jogando como jogava no ano passado. Quer dizer, botava lá no meio de uma zaga boa, que é o Jeromel e o Kahneman, e balão, quer dizer, eu com 2 caras nas minhas costas, eu de costas pro gol, é difícil. Já não é um guri, difícil, já não é um guri. não tem Ele tem que ter um assessoramento, obrigatoriamente. Citasse um jogador do Kahneman. Eu acho que é um Grenal, ele é importante por ser o primeiro Grenal. Ah, isso é. Ele é importante por Primeiro na Libertadores, só o Grenal inteiro. Porque Isso o resto, aí não porque decide nada. o resto é igual. O resto é igual, o que eu quero dizer, não vai significar se o Grêmio ganhar ou o Internacional ganhar, pode classificar igual. Entende? Então, se fosse mata-mata, seria diferente. Então, eu acho que nós estamos fazendo uma festa tão grande, é importante por ser o primeiro, vai ficar marcado por ter quem ganhou o primeiro duelo do Libertadores. Por isso que eu acho até que o Kahneman, se o Kahneman está voltando de lesão, não há necessidade de botar o Kahneman no jogo. Não joga. Eu acho que não O joga. Grêmio tem que pensar no restante da coisa. O pensamento dos jogadores também é focado nisso aí, né? De ser um Grenal aí que vai ser o primeiro da história de Libertadores, e mesmo jogadores que chegaram há pouco, no caso internacional, que o jogador, mas tem essa linguagem de Libertadores pela língua espanhola, que uma dupla Grenal, os times brasileiros, depois de um certo momento que passaram a se interessar em termos de Libertadores. Mas o Musto, né, é um jogador que fala exatamente sobre isso, sobre o maior Grenal da história. Hermoso, hermoso. La verdad que son partidos especiales que todo jugador quiere jugar. Si vos le preguntás uno por uno acá adentro en el vestuario si quiere comenzar el partido, todos lo quieren jugar.
Así que nada, desde ese punto, obviamente, como le dije a tu colega, es muy importante, es importante también por cómo sigue el grupo, y teniendo esa dimensión de que es el primero que toca en Libertadores, que se paraliza la ciudad, que están todos pendientes, y nada, en lo personal, con muchísimas ganas ya de poder jugarlo, de poder entrar a disputarlo y de conseguir los 3 puntos, que es lo que vamos a ir a buscar. Pois é, e o Inter, hoje teve uma declaração, inclusive, do Edenilson, revelando até a cobrança do técnico em relação aos jogadores, dizendo eles, se não jogarmos eles, os jogadores, fora como se atuou no Beira-Rio, ele vai trocar o time, vai trocar o jogador. Não, Cadu, sabe o que acontece? Essa declaração dele, e está certo, eu acho que o Internacional, os jogadores do Internacional ficaram com um gostinho de quero mais do último Grenal. Porque jogaram com 10 jogadores do segundo tempo, foram melhor que o Grêmio, e perderam o jogo e o resultado também, mesmo com a atuação, o que fica é o resultado. E eu acho que os jogadores do Internacional, neste momento, essa é a minha preocupação, inclusive, que o Grêmio entre em campo focado, com muita energia, porque eu acho que os jogadores internacional, neste momento, Nando, eles saíram daquele Grenal com um gostinho de quero mais. Porra, Está te referindo ao último Grenal? O último Grenal, o Internacional saiu com 10, teve chance de empatar, não sei se ganhar uma coisa, mas teve chance. Foi um outro time. Então ele saiu com um gostinho de quero mais. Eles entraram no vestiário e disseram, vem cá, eu quero outro Grenal porque eu tenho que mostrar. Esse é o meu receio. Eu acho que o Grêmio tem que entrar muito ligado, o Internacional vai botar os dedos na tomada 220, vai entrar 220, não estou dizendo que vai atacar, estou dizendo no sentido assim de garra, de movimentação, de quero mais. É nesse sentido que eu quero. Eu não entendo isso que eu estou falando lá do vestiário, como é que eles vão sair do vestiário. Vão sair que nem, com as patas aqui. E eu acho que se o Grêmio não entrar assim, pode ter problema. O Inter está num jejum de Grenais aí, são 6 Grenais sem vitória, principalmente o jejum na Arena, né? Não me lembro qual foi a última vitória do Internacional na Arena. Isso pesa? Não pesa? Não, no momento eu acho que não. Eu acho outro time, pela outro experiência treinador. dos jogadores, eu acho que... Não, mas até essa questão, essa ansiedade, essa Mas necessidade esse é de vitória... pelo último, do quero mais, porque foi os últimos 45 minutos para tu jogar. Pô, quem já viveu o vestiário sabe, né, Nando? Pô, tu jogar com 10 num Grenal. Perder no último minuto. Perder no último minuto, tu ser superior. Pô, vem cá, velho, tu quer sangue, entre aspas, não é sangue no sentido de briga. Tu quer que tivesse Grenal 24 horas depois para mostrar que tu tá escutando que tu perdeste o Grenal. Tu tá entendendo? Se tu, não interessa, perdeu. Mas até o Musto, né? Ele fala exatamente sobre isso, sobre essa questão aí, esse jejum de vitórias do Inter na Arena. Boa tarde. Boa tarde. O Inter não ganha um clássico Grenal na Arena desde 2014. A gente pode esperar um Inter ofensivo no jogo de quinta-feira, buscando a vitória, buscando o ataque? Mira, creo que si de algo se caracterizó, por lo menos desde que empezó este proceso, es de salir a buscar los partidos en todos los campos, y eso no se va a modificar. Después la historia y las rachas y esas cosas siempre han tenido un principio, un fin. Las rachas están para romperlas cuando son adversas. Cuando tenés rachas a favor, no por eso vas a entrar al campo y ya vas a ganar. Entonces estamos un poco al margen de eso directamente. Sí, te puedo asegurar que nosotros vamos a ir allá a plantarnos como nos plantamos en todos los campos, a salir a buscarlo desde el primer minuto, en nuestra forma, en nuestra esencia, es lo que se viene trabajando desde que comenzamos esta etapa, y no creo que vayamos a cambiar por el hecho de todo esto que nombraste. O Musto mudou a maneira de jogar quando, né, em relação ao último jogo, quando o Kudê, com a saída do Lindoso, ele jogava como três zagueiro, e ele era o volante que ficava, se tornava no terceiro zagueiro para que os zagueiros abrissem. Agora, com a saída, ele voltou a ter um sistema mais tradicional. Mas ainda também assim, ele cresceu, mas ele foi um jogador que teve 1 ano afastado em relação à questão doping, ou seja... 10 meses sem jogar. Sem jogar, e a falta de ritmo, Isso pesa. e ele foi expulso no primeiro Grenal.
Mas, o Cadu, em relação ao Grenal, eu vou pensar um pouco a respeito do Kudê. Eu acho que ele tem tido atitudes coerentes com o que ele pensa. E baseado nisso, eu acho que vai jogar o lateral direito, o Rodinei. Mesmo que esse menino que veio, Saravia, que veio agora, que foi convocado seja para a um seleção excelente argentina. jogador, está ótimo. Mas, por coerência, tem que jogar a mesma equipe que vem jogando, que venceu a última partida, e, se necessário, ele vai ter peças para mudar. Acho que o Rodinei não vem comprometendo, é um belo jogador, obviamente com algumas com todo restrições. Respeito, esses jogadores de confiança dele, ele trouxe para a titularidade. Aí mas não sei, acho que não quem pode pensar, dois homens que trabalharam num vestiário pode, de repente, ter uma obra. O caso do Musso, tudo bem, precisa jogar ritmo de jogo. Veio para ser titular. Só vai sair se tu não der uma resposta. O caso do Saravia, e pelo que ele mostrou no jogo contra o Brasil, de Pelotas, olha, em uma partida... Mas tem que pensar no grupo. Ele mostrou muito mais condições. Acho que pensando no grupo para um ano inteiro de trabalho, ele não escantearia o Rodinei. Eu penso dessa forma. E mais um detalhe. Mas isso é uma questão... Claro. O Renato fez a mesma coisa, tirando o Cortez e botando o Caio Henrique. O Caio Henrique chegou e assumiu a titularidade. Botou primeiro no segundo tempo. No primeiro... Não, para um pouquinho. Ele entrando o quê? Nos dois jogos. Ele entrou no segundo tempo do Grenal, entrou na outra partida e depois se tornou titular. Acho que pode fazer a mesma coisa. Entra no time. Não, é diferente, Cadu. Uma coisa, outra coisa. Esse rapaz, e eu acho justo, eu acho importante aquele que chegou também, o outro que chegou numa quarta-feira e sábado estava em Erechim. O Busquilo? O Busquilo, eu acho que esse é um jogador, não fica de frescura. Mas são jogadores que estavam em condições de jogar. Mas então não traz que ele não tem condições de ficar 2 meses. Não, estou dizendo... Não, eu estou dizendo jogadores que estavam fora e estavam jogando, estavam todos normalmente. Eu estava conversando aqui em off, eu estava conversando com o Nando, eu gosto muito de volante grande. Você entende? O Musso é grande. Tu gosta do brucutu. Não é brucutu, rapaz. Jogador que protege a frente. Protege a frente. Ali é dele. E outra coisa. Tipo o Dinho. Não precisa ser. O Dinho dava pau? Não. Dava pau e não jogava nada? Não, jogava muito. Que isso? Jogava muito. Mas tem que chegar. Sim. Agora, tu quer anjinho? Não, tu claro quer anjinho? Não. O quê? Mas falar nisso com Quero o anjo no adversário. O Wallace, que é o último volante que o Grêmio teve grande, que preenche o meio do campo. É verdade. Esse Lucas Bota Silva... respeito na frente da área. Esse rapaz que está jogando aí, o Lucas Silva. Está crescendo, rapaz. A gente vai ouvir o Lucas outro Silva volante. Vai fazer até depois do bloco. Mas em relação ao Musto, ele fala em relação, se tem algum comparativo, o Grenal dessa quinta-feira, ao último Grenal, que ele inclusive foi expulso, né, no primeiro tempo do Clássico pelo Campeonato Gaúcho. No, creo que ante todo... Cada partido y sobre todo cada clásico es diferente. Creo que tuvo un episodio particular que fue lo que me pasó a mí en el primer partido, que fue determinante a la hora de cómo jugarlo sobre todo y obviamente condicionó el resultado. Y creo que el equipo a partir de ahí siguió creciendo. Si bien... fue un golpe importante, creo que el equipo lo asimiló para crecer, para seguir corrigiendo, para seguir mejorando. Y bueno, qué mejor que tener esta oportunidad bastante rápido del tiempo que pasó del último partido. Y nada, lo afrontamos con todas las ganas y siendo conscientes de la importancia y la trascendencia que tiene no solo el clásico, sino sabiendo que es el primero que toca en la historia de la Libertadores y también que es importante salir bien parado de cara a lo que queda del grupo. Tá, e o Internacional, o restante da equipe está definida. A questão ali, eu acho que ele tem... Quem é o zagueiro central? Vai ser o Bruno Fux e o Cuesta. Eu tenho dúvida. Tem dúvida? Tenho pelo seguinte, Cadu. Brasil de Pelotas, como é que foi a zaga do Inter? Moledo, Fux. Se o Fux é o titular da zaga central, por que jogou na quarta zaga, no lado esquerdo? Para dar uma folga pro argentino. Não, mas daí eu boto o Moledo na esquerda. Se o central... Não, mas é que tu vai... Vai jogar contra o Brasil? Não, mesmo contra o Brasil, aí o Moledão ali, deixa ele na direita, ele vai tirar. Não, mas se o cara é o meu central
e está fazendo 6 jogos como titular, como o Fux está Fala que fazendo... tu erra nessa previsão, eu quero o Fux. É o Fux. É gremista ele, não? Eu quero o Fux. O Cudê está se dando conta É disso. gremista. Então, se ele botou o Moledo de zagueiro central e o Fux de quarto zagueiro, eu acho que tem a dúvida. Mas o Fux Mas tem eu acho que a habilidade de dúvida sair não é jogando. ali. A O dúvida, Fux sabe sair jogando. a dúvida não é ali, a dúvida é para frente. Eu Então- acho que ali tu tem definido, eu acho que o Thiago Galhardo, o Bosquila, e tu fica ali o Marcos Guilherme ou o D'Alessandro. O Cadu, eu penso que ele não coloca jogando juntos Marcos Guilherme, D'Alessandro e Bosquila. Não, Marcos Guilherme e D'Alessandro não. Marcos Guilherme, os 3 juntos não vão jogar. Não, Então, ou o D'Alessandro ou o Marcos Guilherme. O que ele pode fazer, a questão do Marcos Guilherme, é fazer o que o Renato faz com o PP. Ter um jogador para o segundo tempo, né, com uma alternativa da velocidade. É o que o Renato faz com o PP. O que ele pode ter... Se tu estiver ganhando, aí tu tem espaço. Se eu estou perdendo, eu não tenho espaço. O Grêmio, no primeiro Grenal, surpreendeu a todos no primeiro tempo, quando o Grêmio foi bem, que o Grêmio dava o campo para o Internacional jogar. No segundo tempo, o Internacional com 10 avançou um pouco mais e o Grêmio quis voltar a ser o Grêmio dos anos anteriores. Toque de bola. O Internacional foi melhor. Vamos falar do Grêmio depois do intervalo, Mas aí também, como é que o Grêmio vence? O Grêmio vem com segundo 3 tempo, volantes. ele tirou todo mundo do meio do campo, né? Aí botou o jogador para tocar a Só bola no um ataque. volante. mas no primeiro, nesse Grenal, o Grêmio tentou jogar inicialmente nas costas do Cuesta. Que o Cuesta tem saído muito da quarta zaga, um jogador Sim, técnico mas de como é que excelente o qualidade. Internacional jogou nesse Clássico Grenal? Vai vir dessa maneira ou não? Não. Bom, a gente fala do Grêmio depois, mas falou em espaço. O seu espaço certo é para você fazer a revisão do seu carro na Casa Pneu. 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro, né? E aproveita também, os pneus estão ficando careca, desgastados, então você lá tem uma promoção permanente lá, que é o feirão de pneus, você tem lá na Casa Pneu. Então o caminho, Avenida Ceará, 1055, lá que é o local certo para revisão e trocas de pneu do seu carro. Nossos 2 toques também para visiótica, óculos e acessórios, óculos de grau, solar, lentes de contato, né? Armações de marca, de grife, todas que você tem lá na Visiótica. Tem os contatos, telefone, site, inclusive da Visiótica. E também tem que trocar sua lente, tem que trocar sua armação. Então, é lá na Visiótica que aceita a bandeira de todos os cartões. Visiótica, óculos e acessórios. Nossos 2 toques também para Senai. Senai, a indústria está em tudo com o Senai. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois falando do Grêmio e aí projetando. O Grêmio vem com 3 volantes, não vem. O Renato, nas 2 partidas que o Grêmio, embora contra o América, o Grêmio acabou saindo na frente, mas às vezes que os outros 3 volantes não foi assim, muito satisfatório. Depois, no segundo tempo contra o América, abriu mão dos 3 volantes e o Grêmio chegou aos 2-0. Mas joga em casa, tem a necessidade de tirar proveito disso, ser ofensivo. A gente fala depois, logo em seguida, após o intervalo comercial. Estamos de volta com nossos 2 toques. Nossos 2 toques de hoje com o Luiz Fernando Zaca, Sérgio Vaz e Hernani Marchioro. Você nos assiste nos canais 24, 524 da Claro Net, principais cidades do Rio Grande do Sul. Para o mundo, vamos ao vivo em todas as plataformas, tá? No site, no YouTube, no Facebook. Você participa aí, fazendo o programa conosco, mandando sua crítica, sua mensagem, sua pergunta, compartilhando, né? Nos seus grupos também, nos grupos dos seus amigos, para que mais pessoas conheçam a RDC TV. Aí, para 1 ano e meio no ar, emissora jovem, mas genuinamente gaúcho, focado nos assuntos do Rio Grande. É só você digitar RDC TV, você assiste ela em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Também o Instagram da RDC para acompanhar os bastidores e o meu pessoal, Cadu Oliveira 2 Toques. Para você me adicionar e a gente falar sobre as coisas do futebol. Nossos 2 toques para Baidol, tudo na linha automotiva. Você tem lá, tem multimídias para tipos de carro, todos os tipos de carro, mas também tem câmera de segurança, casa automatizada, automatização residencial, ou seja, você monitora a sua casa, a sua empresa, a sua residência, né, a sua empresa, enfim, seu consultório, no caso, viu, Hernani? Através do seu celular, do seu tablet, do seu notebook, do seu computador. Aqui em Porto Alegre, o pessoal do interior pode ir pelo site www.baidol.com.br. O pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, tem 2 endereços aqui, na Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, e da Avenida Ipiranga, 5800. Nossos 2 toques também para Village, serviços contábeis. É só você acessar o site da Village, o telefone está aí na tela também, os contatos, para que você se torne um cliente da Village.
Seu carro está com aquela batidinha chata na porta, no paralama, para-choque, incomoda, fica feio. Então você resolve lá no Martelinho de Ouro. Chapeação, pintura, espelhamento, polimento, tudo para deixar o seu carro 0 km. Euclides da Cunha 309 aqui em Porto Alegre. Ou você liga, 51, código de área 33 15 21 60. Você liga, passa lá, fala com o Marcelinho e resolve o problema do seu carro lá no Martelinho de Ouro. Serginho Vasques, ou Sérgio Vasques, Serginho para os mais íntimos, né? Ou Sérgio Vasques. O Grêmio, que de maneira vem aí, o Sérgio, na medida que vem com esses 3 volantes, vai usar o fator local. Olha, se todos os volantes fossem que nem esses 3 que sabem jogar, me serve. Não, eu também acho. Se tu tiver 5 volantes que sabem jogar, ok, tudo bem. Não adianta botar um volante só e 2 que não sabem jogar na frente, não adianta nada. E como o Jean-Pierre não vai ter condições de jogar os 90 minutos, o Thiago Neves ainda não demonstrou toda a sua capacidade, o Grêmio vai fazer a mesma coisa. O time do Grêmio está escalado. Com certeza é o que está falando, nem eu espero que o Kahneman não entre também, porque não deve estar bem pronto para fazer uma partida. Até porque vai ter VAR. Até porque vai ter VAR. Vai ter VAR nesse jogo, não? Tu tem que ficar contente, querido. Não tem VAR. Não, então acho que talvez o Kahneman consiga jogar. Fica contente, porque assim o Guerreiro pode tentar fazer um gol, porque com ele não fez nenhum. Então deixa quieto. Melhor até, bota outro. Eu preferia que o Kahneman jogasse. Particularmente. O jogador que está fora há não sei quanto tempo. Bom, por esse sentido, sim. O Kahneman joga, ele está fora há 40 dias. Como Colorado, até gostaria que... Não, eu queria como Colorado que ele jogasse. Sem dúvida. Mas é um belo jogador. Sem Sem sombra de tá dúvidas. fora. Tu acha bonito? Belo jogador. Jogador, não pessoa. Belo jogador. Eu queria ele bem fisicamente, se ele tivesse fisicamente, eu queria. Agora sim, não. Eu estou pensando para o futuro. É porque o David Braz é bom jogador, tem indo bem, é jogador experiente. Não, o David Braz foi desde o ano passado. O David Braz, olha, porque tem essa dupla Kahneman e Jeromel, ele seria titular em qualquer time do Brasil. Menos no Internacional. Jeromel? Não, o David Braz. Não, ele falou Jeromel e tu disse Não, eu disse que Jeromel. O Jeromel só é reserva porque tem a dupla. Mas o Kahneman, inclusive, hoje nem participou do treino. Antivéspera do Grenal, não participou do treino. Praticamente agora, Cadu, mas isso não é o problema do Grêmio. Sim. Só é naquela rivalidade Grêmio Internacional, como sempre diz que o Kahneman, nos Grenais, botou o Guerreiro no bolso. Né? E tem isso, o Guerreiro nunca também marcou gol. Né? Mas se tu pegar esse Grenal passado, é interessante, né? O Guerreiro foi mal. O Tassal teve 2 chances de gols, até uma bela defesa do Vanderlei no último minuto, em cima do Guerreiro. Quer dizer, é que a bola não chegava. Quando começa a chegar, é igual o Diego Souza. Não, é velho. Dentro da área sabe jogar. Sabe jogar. Se a bola chega, faz gol. Jogador. Tu entende? Claro. Se a bola chega no Guerreiro, vai fazer gol. Agora... Por mais que agora, eu só queria falar o seguinte, Cadu. 3 volantes, 4. O Internacional jogava com 4 volantes. Isso, olha, é um preconceito, para mim, absolutamente equivocado. O melhor time do Internacional jogava com 3 volantes? O Edenilson foi o segundo jogador de maior finalização do Internacional na pré-Libertadores. Eles diziam que o Edenilson era volante. O Patrick é volante, fez 2 gols de cabeça dentro da área e finalizou mais 3 vezes contra o Brasil. Não é volante. O volante é o Musto. Entendeu? O volante é o volante. É o Lucas. É o Lucas, volante. É o Lucas. Os outros são o segundo homem de meio. Um dos melhores times do Internacional, quantos volantes tinha? Porque o Carpegiani não era volante. O Carpegiani não era. Era o segundo homem. Mas é o Lucas ou o Maicon? Segundo homem do meio campo. Quem é o volante? Batista, Falcão, é o Maicon, é o Maicon ou o Lucas? Não, o volante é o Lucas. O volante é o Lucas. É o Lucas. Primeiro. O Maicon é o segundo homem de meio campo. O Matheus é o segundo homem de meio campo. Bom, falando de Lucas, o Lucas também, exemplo do que o Musso falou, né, em relação a esse Grenal, né, histórico aí, o Lucas também fala da importância desse Grenal inédito, que é o primeiro pela Libertadores da América. Desde a nossa estreia na Libertadores, a gente já tem consciência que um Grenal no nosso grupo vai ser de muita importância, até pelo seu segundo jogo, onde já começa a definir os lugares no grupo. E Grêmio e Inter vindo de vitória. Agora com o Grenal já vai decidir primeiro e segundo caso de vitória. Então a gente tem esse Grenal com total importância.
A importância do Grenal, e a gente está podendo ver, viu, Hernani e o Serginho, a importância é como os jogadores estão encarando, né? E estão projetando a importância desse Grenal. O Sérgio, o Grêmio, além desse Grenal, da marca desse Grenal aí, de ser o primeiro, inédito, pela Libertadores da América, tem uma outra marca, tu sabia? Vem. A marca do Renato, nesse Grenal. Como? 50 jogos pela Libertadores. Pela 51 Libertadores. da Alessandro. 50 jogos pela Libertadores. Número redondinho, né? Então, olha, a história do Renato Libertadores, e evidentemente que ele vai querer marcar, né? A redundância, marcar a marca. Agora, mas ele vai querer com uma vitória, evidentemente. São coisas que gozadas, né? O primeiro Grenal da Libertadores, que todo mundo esperava anos e anos, pô, vai passar pelo Facebook. Essa foi de última. Eu sei, faz parte. Aí são os novos tempos. Quem paga, o Facebook comprou os direitos da Libertadores. Tudo bem, ele passa para fora, você para fora. Mas isso aí, Sérgio, que tu não sabe, não é uma questão de definição, é feito um sorteio. E no sorteio... Não, mas eu duvido que fizesse isso com Boca e River. Ou com o Flamengo. O Flamengo. Mas o Grenal está sendo tratado no mesmo nível de Boca. Mas sem televisão, Cadu. E a televisão? Sem televisão. Não, hoje nós vivemos outro tempo. Hoje no Facebook tu joga. Com TV Smart tu joga. Tu joga teu Facebook. Tu joga tu tá falando para pessoas que sabem fazer isso. Hoje, por exemplo, mas todo mundo tem teu filho, tem a filha, tem que sabe. Hoje, nem o sinal. Nós vivíamos outra época. Mesmo tu passando para televisão, tu tá assistindo, daqui a pouco começa a tremer, não tranca, não vai. Que isso, Cadu? Tranca. Não tem isso aí, não. Mas é uma realidade. Nós não temos ainda. Nós queremos viver uma coisa de primeiro mundo que nós não somos. Mas voltando à questão do Lucas, o Lucas, ele também... E até tem essa pergunta aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho essa pergunta aqui. Onde é que ele está aqui, ó? Deixa eu ver aqui, ó. Não é... Onde é que ele está? É a mesma... É a resposta que tem o Lucas sobre isso. Deixa eu achar o nome dele aqui, ó. Tá aqui, ó. O André Fernandes. Qual dos dois entra melhor nesse Grenal? E se for indicar um favorito, qual? O Lucas Silva fala exatamente sobre isso. Quem chega melhor no clássico da próxima quinta-feira? Vejo o nosso time no primeiro Grenal. Chegamos bem, já um pouco melhor, com mais ritmo, com mais entrosamento. Logo depois do Grenal, tivemos um tropeço, mas que isso não nos abalou, tanto que tivemos um crescimento e que chegamos muito bem na Libertadores e comprovamos no primeiro jogo. Acredito que as duas equipes chegam muito bem, acho que chegam parelho na minha visão, principalmente pela estreia que tivemos e que o Inter também. Por ser tão recente, início de temporada, não acredito que tenha um favorito ou que um esteja melhor que o outro. Acho que esteja os times ganhando ritmo, ganhando corpo e que um Grenal vai ser, como eu disse, de total importância para uma vitória, para consolidar, digamos assim, o ritmo de início de temporada. Tá aí, então. Aí o Lucas Silva falando isso aí. Tu acha que o Grêmio está definido, então, Sérgio? Não vai ter nenhuma surpresa aí em relação Pro meu gosto, eu gostaria que entrasse o Cortez bem marcadinho ali, de chaqueta ali. O Cortez marca melhor que o Caio Henrique. Marca melhor, porque eu também acho que jogando o Caio Henrique, ele pode botar o Marcos Guilherme, que é um jogador veloz. Aí o Caio Henrique tem um pouco mais de dificuldade de marcação. O Cortez é o contrário. A dificuldade do Cortez é no último terço do campo. Marca bem, vai bem para o ataque. A finalização do Cortez é um pouco complicada, mas faz a jogada para o Everton. Isso é Cortez importante. jogaria no time do Internacional, eu acho. Quem? Com os laterais que o Internacional tem, apesar de o Moisés agora estar machucado, ele jogaria no time do Internacional. Eu gostaria que jogasse esse novo lateral esquerdo do Grêmio, que tecnicamente é um excelente jogador, mas o Internacional com certeza vai jogar nas costas dele. Ele não marca bem, se posiciona mal, não faz a cobertura. Essa é uma questão que os dois técnicos vão analisar. Eu não tenho dúvida São disso. dois laterais que jogam dúvida. tanto de um lado como de outro. Sim, os dois times. Os dois times. Dos dois times. Né? São, como se diz hoje, são laterais que jogam espetados. Sem dúvida. Né?
e Então, acho que a escalação por aí- internacional depende... Também depende de lateral da parte, eu entendo. É Vou verdade. deixar claro. Aliás, é o Léo Vegildo. É o Léo. Hernani, Léo. como dizia o saudoso Salim, é melhor escutar isso do que ser surdo. Pergunta pro Fernando como é que me chamava na época. Como é que era o nome do Júnior, lateral esquerdo do Flamengo? O nome dele? Léo Vegildo. Léo Vegildo. Pergunta como é que me chamava na Léo base. Vegildo Léo. Isso não quer dizer nada. Eu jogando com o Baidec dele, o Baidec me chamava que era o Marinho Chagas. Que eu tinha o Marinho Chagas. Não, tu era o Marinho Chagas na segunda-feira. Olha aqui, audiências qualificadas aqui no nosso Dois Toques. O Ayrton Zafra, nossa audiência, né? Grande Ayrton. Grande abraço, Abraço Ayrton. pra ele. Júlio Abraço. Espinosa, Julinho Espinosa. Professor Júlio Espinosa. Julinho Espinosa é nosso Querido telespectador. amigo. É isso que eu digo. O Julinho Espinosa mora em Florianópolis. Pelas redes sociais, nos assiste qualquer Julinho lugar. mora bem, né? Julinho mora em Florianópolis. Mora em Florianópolis, mas tá sempre por aí. Olha aqui, o Cello está nos assistindo na Itália. Na Itália. Tá em casa, não pode sair, né? Esse está engatado. O Cello mandando um abraço aqui, e está nos assistindo na Itália. Onde é que ele está aqui? Deixa eu achar que ele faz uma referência aqui, o Cello. Aqui, ó. Grande, meu amigo Cadu, estou trabalhando ligado em vocês aqui na Itália. Um abraço a todos e dá-lhe Grêmio, 2-1. Olha só. O Jerônimo, hein? Záquia, o espírito de Libertadores está no sangue do Grêmio. São 3 semifinais seguidas. Mas nós não estamos disputando semifinal agora. Toda a Libertadores é um crescente. Aquele time que larga bem, que larga primeiro na fase classificatória, ganha todo mundo, nunca chega. A Copa é isso aí. Começa na segunda. O que eu dizia isso ano passado, o Cadu ficava bravo comigo. Mas isso A aí Copa começa na segunda. para ele, O que eu quero dizer, talvez o Jerônimo não compreendeu, ou eu não me fiz compreender, é que o Internacional, por ter jogado a pré-Libertadores, que era eliminatória, aí é mata-mata, amanhã, quinta, se perder ou não perder, não interfere. Tu tem a chance da recuperação. Tu vai ter mais 4 jogos. Mata-mata não, perdeu, está fora. Então, o clima era outro, o teu ritmo, o ambiente de Libertadores, tu incorporou antes. Olha aqui na audiência também o nosso presidente, CEO da RDC, o Márcio Sirion, o Vitinho, o Vitor Motim, grande Vitinho, José Avelino Neto, da nossa revista Gol, quem mais aqui... Deixa eu ver conhece o José Luiz Saraiva Marques? O Lula. Mas esse é o Lula bom. Esse é o Lula bom. Esse é o pior do que o ponta esquerda e melhor do que o outro. Esse é o Lula Carlos Bula Marques. Esse é o Lula quente. Ó, Marcelo, o Marcelo Pinheiro, também na nossa audiência, e aí vai. Bom, falando em qualidade, era a escolha do seu banco, né? O nosso banco é o Banco do Rio Grande. Aquele banco que lhe proporciona diversos produtos. Um desses que está na tela para você, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que é cliente do Banrisul, da Albachu, baixa esse aplicativo. Você tem todas as facilidades, né? Você tem a credibilidade e todas as facilidades do Banrisul Saque Digital. Então, clique, simplifique com o Banrisul Saque Digital. Agora, se você não é cliente do Banrisul, meu amigo, olha, corra e se torne um cliente do Banrisul. Você está pensando em reorganizar sua casa, em reformar, em construir? Então você tem tudo em material de construção lá na Ferragem Lampião. Uma grande variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LED, setores de manutenção, de áreas industriais, de condomínios e empresas, um mix total essas empresas. Pronta entrega, direto do depósito, tem televendas, teleentregas, todo o atendimento VIP lá da equipe do Gilberto João Carlos à sua disposição, estacionamento na porta, são todas as facilidades. Então aí os contatos, site, endereço, fica na Roberto Silva 85 aqui em Porto Alegre, quase junto ali, esquina com a Assis Brasil. O slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, vá direto a Lampião. Porque se for em outra, você corre o risco, né, de não encontrar. Agora, na Lampião, você tem a certeza que encontra tudo que você imagina e tudo que você precisa. Afinal de contas, são mais de 30 anos no mercado, isso basta para dizer o que é a Ferragem Lampião. Um rápido intervalo, voltamos em seguidinho aí para o último bloco dos nossos Dois Toques, dando atenção, pelo menos, a algumas das nossas muitas mensagens. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, hoje com o Luiz Fernando Zac, Sérgio Vasquez e Hernani Marchiori. Você sabe, os canais 24 e 524, as principais cidades do Rio Grande do Sul, através da Claro Net. Para o mundo, através das plataformas digitais, é só você digitar RDC TV, você acessa qualquer uma delas e em qualquer lugar
do mundo. Nosso Dois Toques para a Ciência, Estética e Saúde, que é um espaço totalmente voltado aí para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, especializado em diversos procedimentos faciais, corporais. Tem a micropigmentação capilar para você amenizar e acabar com a sua calvície, nutrição estética e esportiva, os telefones seguidinha na tela para você, mas confira as redes sociais da Ciência, Estética e Saúde, muito mais procedimentos desses que eu relacionei aqui, tanto no Instagram quanto no Facebook. Confira no Instagram aí, né, os inúmeros procedimentos da Ciência, Estética e Saúde. Nosso Dois Toques para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial, o pilar do São José, né? São José que está aí na 3ª série, a exemplo do Brasil também, do Juventude, na 3ª série da Copa do Brasil. 3ª etapa, melhor dizendo. Nosso Dois Toques para a Gimo, qualidade comprovada com os produtos da Gimo. Vamos lá para algumas mensagens, algumas questões aqui, ó. O Nouci que é um colorado, né? Grande Cadu, parabéns pelo programa. Entendo que o Inter esteja chegando mais motivado pela novidade do Cacho Kudê. E o Grêmio, em tese, tem a obrigação de sair para o jogo. Empate em casa pode ser 2 pontos perdidos. Um abraço para o Sérgio Vasquez. Né? Esse conselheiro do Internacional, a figura. Tá certo, o Ronaldo Jardim. O Ronaldo Jardim tá certo, ele tem razão. Que eu falei em relação às TVs Smart, que tu pode plugar e jogar no jogo de quinta-feira, que a gente falava sobre a questão do Facebook, e o Ronaldo Jardim disse, Cadu, não são todos telespectadores, as pessoas que têm Smart TV. 70% não tem. Eu não estou defendendo, viu? Eu não estou defendendo. Assim, pô, meio estranho esse teu comentário. Eu não estou defendendo, mas é uma realidade. Eu acho que é uma tendência, mas tem que ser paulatina. Não é um jogo. Não é um jogo importante como o Grenal que eu vou botar no Até por ser inédito. Bom, vamos lá, o Rogério Cunha, se o Inter jogar com a intensidade que está jogando, não tem para o Grêmio. Será, ou Serginho? Eu sei, jogou só com... de todos os grandes que jogou. O único que jogou grande perdeu. Então, que intensidade é? O Emerson Rodrigues. Não perdeu, só perdeu só para um grande esse ano. Campeonato Gaúcho. Mas em termos de grande. Aqui eu joguei 5 partidas da Libertadores, não tomei nenhum gol. Para só um pouquinho. Não tomei nenhum gol. Não perdi nenhuma. Com quantos? 5 partidas. O time que jogaram disse que era melhor que o semana passada, disseram que esse time chileno era difícil, cara. Perdeu porque o Grêmio Eu vi o Grêmio e América aquele dia. Eu só vi esse jogo, o Caxias ganhava da América. Vamos lá, deixa eu dar mais atenção que está chegando o final aqui. O Emerson, abraço a todos. Pergunta a você, está na hora do Inter ganhar um Grenal, Zac? Pois é, não ganha 6 desde 2014, né? Que o Inter não ganha na Arena. O Rogério, se o Inter jogar... Bom, isso eu já fiz referência. O Almir Sequete, eu acho que é isso. Rio do Oeste, Santa Catarina. Dali Grêmio, 2-0. O Rogério Cunha, o Itamar Becker, vai ser um baita de um jogo que há muito tempo não víamos. O Gilberto Jardim não tem favorito. O melhor estrategista, Renato ou Kudê? Farão a diferença? Acho que passa assim pelos técnicos, o Gilberto. O André Fernandes, aí já falamos sobre a referência. O jogão de quinta-feira vai vencer, o Inter vai vencer tranquilamente. Escreva aí. Rafael Borba, Gustavo, o Ronaldo Jardim já fez referência, Carlos Bunamarque, Ailson Conrad. Boa noite, excelente, muito bom o programa. Fala, ô Serginho. O que eu quero dizer é o seguinte, há muito tempo que a gente não vê os dois times estão chegando bem no Grenal. É um Grenal diferente. Não, um Grenal parelho. Geralmente um chega um pouquinho melhor para arrumar casa. Esse eu acho até que não desarruma casa nenhum se perder. Mas nesse Grenal, o Internacional chega bem estruturado. O Musto melhorou bem. Eu acho que chega em condições. E o Kudê, ele aproximou as suas linhas. Ou seja, chega a igualdade. A defesa, meio de campo e ataque estão mais próximos. Tem mais controle de bola, domina mais o adversário, empurra o adversário para o seu campo. E quando retoma a bola, ele está próximo do gol. Betânia, essa é a grande vantagem. A coisa que a gente falou em relação ao Facebook, a culpa não é da dupla Grenal, e sim da Comebol, que vendeu os direitos de transmissão para o Facebook. É verdade. Um pouquinho de favoritismo, talvez, porque o Grêmio joga em casa, joga na Arena. Mas esse é muito pouco. Muito pouco. O Ronaldo, o Grenal de todos os tempos na próxima quinta não será. Aí ele fala, quer dizer, a questão do canal no Facebook também, é uma grande discussão em relação a isso, né? Luiz Fernando Soares, esse time do Grêmio mudou muito a maneira de jogar. Tu tá errado, Cadu, no teu comentário. Mas mudou!
Mudou as peças. O Renato sempre diz, o Grêmio joga da mesma maneira, fora em casa. Agora ele utilizou esses 3 volantes. Foi essa apenas mudou as caras. As caras sim, mas a mecânica de jogo não. Claro que mudou, Cadu. É outra. O Grêmio antes era posse de bola. Hoje não joga mais posse de bola. Pega o Grenal, o Grêmio ganhou no primeiro tempo. O Internacional teve mais posse de bola do que o Grêmio. E aí, foi como terminou o jogo? Eduardo Faria, sou muito terminou o jogo. sou muito. Essa história de quanto isso tempo aí. de bola, Mas 70%. antes era posse de bola. Eu quero saber posse de bola, quero Agora ganhar. mudou. Eduardo Faria, sou muito fã de você. Já fui comentarista de campeonatos aqui no Litoral Norte. Záquia é demais. Não, mas tu foi comentarista quando o Záquia jogava praiano? E era um bom lateral. Pô, faz tempo. Foi, Jogava antigo dentro esse. da O Jerônimo Vitória e Andrade, que bancada, hein? Záquia, Vazzi e Marchioro. Tá certo. Então tá, estamos chegando no final do programa, é isso? Cadu, um telespectador aqui mandou um WhatsApp para mim dizendo o seguinte, que ele assiste programas do mundo inteiro. E no último programa ele assistiu um entrevistado, foi o Messi. E o entrevistador fez a mesma coisa que tu fez comigo. Ele atirou a bola e o Messi também pegou a bola com a mão. Pegou com a mão. O cara é um bom observador. Mas Muito eu não obrigado. vi, eu não copiei. Viu? Muito obrigado. Eu não sabia. Ponto final, como sempre saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Grande Sul, referência nacional. Tem o Barranquinho, o complexo, né? Do Barranquinho à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Motos. Tem 2 endereços à sua disposição, na Avenida Ipiranga 370 e na Avenida Ceará, na Avenida Ipiranga 81... Alzheimer, Alzheimer 8105 e da Avenida Ceará 370. Sabe o caminho. Agora, passe lá e faça um test drive. Olha, o Kia Rio, novo lançamento. Eu duvido que você não saia de carro novo. Agora vai uma balada, não quer saber de blitz, cinema, teatro, futebol, não quer saber de estacionamento. Teletaxi 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. O que é mais importante, que é fundamental, né? A segurança, você sabe quem lhe leva e quem lhe trata. Na sequência está chegando o Guilherme Macalossi, cruzando as conversas. Não abandone. Continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um grande final de noite. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.